No oeste da Irlanda, há uma floresta que não aparece em nenhum mapa. As histórias dizem que ela atrai pessoas perdidas e nunca as deixa sair. John está atualmente correndo por ela, tentando encontrar uma saída antes que a noite caia. Seu relógio parou e ele continua voltando para o mesmo lugar, sem mencionar as várias placas que dizem ponto sem retorno, com números diferentes nelas. De repente, um bando de pássaros voa sobre John quando ele percebe que já é noite. Então, ele tenta subir em uma árvore para se esconder. Infelizmente, o galho quebra e ele cai. Assustado, John pega uma faca em sua bolsa, mas uma criatura misteriosa aparece e o arrasta para longe antes que ele possa se defender. Enquanto isso, na cidade, a imigrante e artista americana Mina trabalha em uma loja de animais. Uma tarde, seu chefe a apresenta a um pássaro que deve ser levado a um zoológico em outra cidade e pede que ela faça a viagem. Mina nomeia o pássaro de Darwin antes de levá-lo para casa. Ela diz a ele que hoje é o 15º aniversário da morte de sua mãe. Então, hoje à noite ela vai sair para esquecer. Ela coloca uma peruca e vai a um bar com um nome falso e um emprego falso para conhecer caras. Na manhã seguinte, ela pede a Darwin para não julgá-la, explicando que gosta de brincar de se vestir porque a verdadeira ela não é simpática. Ela sai da cidade em seu carro para fazer a entrega, dirigindo pelo interior e parando apenas para abastecer. Durante a viagem, ela recebe uma ligação de sua irmã gêmea. Mas Mina não atende e ouve a mensagem de voz. Sua irmã chama Mina por não ter ido ao memorial de sua mãe e menciona que já faz 15 anos. Então, Mina deveria parar de evitar sua família. Ignorando o correio de voz também, Mina vai embora sem perceber a placa com dezenas de pessoas desaparecidas perto da floresta. Momentos depois, Mina está cruzando a floresta e não reconhece a área. Seu telefone e o rádio do carro começam a falhar logo antes do carro quebrar, deixando Mina abandonada. Ela sai do veículo e encontra uma placa de ponto sem retorno, o que a faz pensar que alguém mora perto. Mina retorna ao carro para pegar sua bolsa e Darwin. Então ela começa a vagar enquanto pede ajuda. Nada acontece e Mina decide voltar. Mas, quando ela se vira, o carro sumiu. Agora, ela não tem escolha, a não ser continuar vagando para encontrar uma saída. Quando a noite cai, um bando de pássaros voa de repente sobre ela e ela ouve alguns barulhos apenas para notar uma velha correndo por perto. Mina, desesperada, começa a correr atrás dela e a vê entrar em um prédio onde a mulher diz para ela correr para dentro se ela quiser viver. Mina faz exatamente isso e descobre mais 2 pessoas lá dentro. A velha diz que seu nome é Madeline e os outros são Ciara e Daniel. Eles chamam esse prédio de Co-op e se perderam na floresta também, então agora se escondem lá. O grupo arrasta Mina para uma janela espelhada, enquanto Madeline explica que as criaturas do lado de fora são chamadas de os observadores. Eles vêm todas as noites para observá-los pela janela e vão embora ao pôr do sol. Madeline faz Mina dar um passo à frente e os observadores podem ser ouvidos batendo palmas como boas-vindas ao show. Depois, Mina senta e olha para a janela espelhada enquanto pensa em sua mãe. De manhã, Mina sai do galinheiro, ignorando os avisos dos outros. Enquanto ela vagueia pela floresta, ela ouve seu nome sendo sussurrado e percebe uma garota à distância perguntando por que ela fez isso. Aterrorizada, Mina começa a correr e chega ao topo de uma colina, onde descobre que está no meio de uma enorme floresta que não tem fim à vista. Quando Mina volta, Madeline diz a ela que todos tentaram sair, mas ninguém conseguiu. A floresta causa alucinações e pode deixar uma pessoa louca. As placas são marcos colocados em um círculo em torno de uma jornada de meio-dia do Co-op e funcionam como um limite. Cruzar a linha significa nunca mais voltar. Essas placas foram construídas por alguém chamado O Professor. Mina não tem escolha, a não ser retornar com os outros para o CUP. À noite, Daniel faz um discurso para anunciar o retorno de Mina ao show, e Ciara toca uma música para dançar para os Watchers. Eles encontraram alguns DVDs de um reality show, então Mina tenta se manter distraída com isso, notando o nome do professor na parte de trás da caixa. Na manhã seguinte, o grupo sai para encontrar comida, e Ciara ensina Mina a reconhecer plantas medicinais. Ciara explica que Daniel frequentemente tem dores de cabeça e que, de acordo com John, ele gostava de Ciara. John é o marido de Ciara e foi embora há 6 dias, mas eles não ouviram falar dele desde então. Ciara também compartilha a teoria de Madeline de que ver um observador pode deixar alguém louco. Então, ela mostra a Mina uma toca, explicando que há um monte delas por toda a floresta. Elas estão conectadas no subsolo em um sistema de túneis e é onde os observadores vivem durante o dia. Para o choque de Mina, Ciara admite que ela e John chegaram aqui há cerca de 5 meses, embora ela tenha perdido a conta e não tenha muita certeza. Mais tarde, durante o almoço, Madeline ensina a Mina as regras para sobreviver. Eles nunca devem virar as costas para o espelho, nunca abrir a porta depois de escurecer, nunca chegar perto das tocas e sempre ficar na luz. Os 3 recitam as regras juntos de uma forma um tanto assustadora.
Conforme os dias passam, Mina tenta se manter ocupada assistindo ao reality show e desenhando em seu caderno. À noite, ela olha para o espelho e ouve alguns barulhos lá fora, mas está cética. Uma noite, ela vai dormir cedo demais e as criaturas começam a rugir e gritar lá fora. Então, Madeline a faz olhar para o espelho até que elas se acalmem. Algum tempo depois, Danielle vai verificar as armadilhas para animais, mencionando que costumava caçar com John. Mina aparece e continua vendo aquela garotinha na floresta. Danielle explica que Madeline costumava ser professora universitária. Então, é por isso que ela acha que sabe de tudo. Ele está aqui há 8 meses, e Mina acha estranho que ele nunca tenha visto um observador. Tanto Danielle quanto Mina admitem que são céticos em relação à história de Madeline, e Mina propõe ir para uma toca, ignorando os protestos temerosos de Danielle. Usando uma corda segurada por Danielle, Mina desce para uma toca e olha ao redor com um isqueiro. Ela encontra toneladas de objetos abandonados, incluindo um jornal de 1992, uma câmera de vídeo e um coelho de pelúcia. Há também uma bicicleta que Mina envia para Danielle através da corda. Naquele momento, ela ouve um barulho estranho na escuridão e Mina chama por Danielle, mas ele não responde. De repente, uma mão com 6 dedos lentamente sai da escuridão enquanto fala uma língua estranha, e Mina grita novamente, desta vez finalmente pegando a corda de volta. Momentos depois, Mina mostra a Kiara e Madeline todas as coisas que elas trouxeram do buraco, dizendo que as encontraram sob uma grande pedra. Mina acha que a bicicleta pode ajudá-las a escapar, mas Madeline não concorda, e ela pode dizer que Mina viu algo. Ela continua perguntando a ela sobre isso, mas Mina nega. Enquanto isso, Danielle conecta a câmera à fonte de energia do Coop, explicando que o professor deve tê-la instalado quando construiu este lugar. Agora, eles têm um sistema básico de vigilância. Naquela noite, o grupo espera na mesa por algo que apareça na tela. De repente, Ciara ouve um barulho e pernas aparecem na câmera enquanto alguém bate na porta. A pessoa fala e Ciara fica animada ao ouvir John, que implora para que o deixem entrar. Madeline imediatamente proíbe, lembrando Ciara que os observadores podem fazer truques para atraí-los. Enquanto John continua implorando e dizendo que está ferido, uma discussão acontece, durante a qual Madeline força Mina e Danielle a admitir que mexeram com uma toca. Ciara ainda quer salvar seu marido, então Madeline a faz perguntar algo que só ele saberia. Infelizmente, John não consegue se lembrar de qual livro Madeline está lendo, embora eles tenham comprado juntos porque o livro o lembrou dela. Ainda em negação, Ciara pede a John para colocar seu rosto na câmera. Naquele momento, John aparece na tela e pede ajuda antes de ser arrastado para longe. Então, algo atinge a câmera, quebrando-a. O grupo corre para ficar em frente ao espelho enquanto o furioso observador do lado de fora bate repetidamente até que ele quebre. Na manhã seguinte, Madeline joga a bicicleta de volta na toca, esperando acalmar os observadores. Mina promete que parou de quebrar as regras. Na toca, a bicicleta é arrastada para a escuridão. Um flashback então mostra como uma jovem Mina estava em um passeio de carro com sua irmã e sua mãe, revelando que a garotinha na floresta se parece com as gêmeas naquela época. Mina continuou quebrando as regras e isso desencadeou uma discussão com sua mãe, que forçou a janela a fechar e pegou os dedos de Mina. O grito dela distraiu a mãe e isso fez o carro bater. No presente, Mina continua a esboçar os sinais e comentários sobre o fato de que a floresta está brincando com sua mente antes de marcar as árvores que ela já verificou. As semanas continuam a passar, fazendo com que os dias fiquem mais frios e mais curtos. Todos perderam todas as esperanças de escapar e estão começando a ceder. Mina ouve Madeline gritando com Danielle, repreendendo-o porque ele não pega nada há algum tempo e eles podem morrer de fome em breve. No Coop, Ciara ignora todas as brigas assistindo ao reality show e Mina continua rabiscando no chão. De repente, ela se vira e percebe que Ciara se foi. Mina corre para a floresta e encontra Kiara parada na beira de uma toca, considerando se autodeletar para ficar com John novamente. Naquele momento, eles ouvem um grito e seguem o barulho para encontrar Danielle amarrando Madeline. Ela diz que Danielle perdeu a cabeça, mas Danielle apenas anuncia que agora eles estão jogando de acordo com suas próprias regras antes de correr de volta para o Coop. Ciara corre atrás dele, mas Mina fica para trás para libertar Madeline. Depois, a dupla corre de volta para o galinheiro, apenas para descobrir que Danielle e Ciara trancaram a porta. Os pássaros estão começando a voar ao redor deles. Então, eles não têm escolha a não ser correr e se esconder dentro de uma das armadilhas, que tem um cheiro podre que pode mascarar seu cheiro. Enquanto Ciara e Danielle ficam na frente do espelho, um observador finalmente aparece acima da armadilha, mas não consegue detectar as mulheres e corre em direção ao galinheiro. Ele se levanta em sua altura máxima e ruge, convocando observadores mais imponentes. Quando eles chegam muito perto do Coop, Danielle diz a eles que 2 deles estão desaparecidos. Então, os observadores vão caçar as mulheres desaparecidas. Com a área ao redor do Coop limpa, Mina e Madeline correm para a porta e imploram por misericórdia.
Mina começa a compartilhar a história de como ela causou a morte de sua mãe e como ela não consegue viver com essa culpa, dizendo a Daniel que ele será assombrado pelo mesmo erro. A porta finalmente se abre e a dupla corre para dentro antes de trancá-la novamente. Madeline imediatamente repreende Daniel e diz que ela deveria tê-lo matado meses atrás, mas agora é mais importante lidar com os observadores. O grupo fica em frente ao espelho e Madeline explica que ela costumava ensinar folclore e mitologia. Ela veio para a floresta para pesquisar e em sua primeira noite viu um observador que parecia uma versão deformada dela. Os observadores estão em muitas histórias clássicas e também são conhecidos como changelings ou fadas. Eles querem observar os humanos para estudá-los e eventualmente se tornarem eles. De repente, um observador começa a bater na porta copiando a voz de Tiara para implorar por ajuda. Logo mais, observadores começam a escalar o coop, imitando as vozes dos humanos para tentar atraí-los para fora. Depois que o grupo empurra uma mesa na frente da porta, eles ouvem um barulho estranho e notam um quadrado no chão sob o carpete. Conforme os observadores ficam mais e mais agressivos do lado de fora, Daniel atinge o quadrado até que ele se abre e eles descobrem um bunker. O grupo imediatamente desce as escadas com Darwin, fechando a escotilha bem antes dos observadores finalmente entrarem no coop. Quando eles acendem as luzes, eles encontram o lugar onde o professor costumava trabalhar. Está cheio de arquivos, livros e comida, o que os manterá vivos por um longo tempo. Há também um computador muito antigo sem acesso à internet, mas Mina encontra uma série de entradas de diário em vídeo que começaram em 2009. O professor Rory explica o quão fascinado ele é pelas criaturas que olham para ele pela janela. Cada vídeo mostra como Rory está lentamente perdendo a cabeça, e ele eventualmente admite que as pessoas que ele contratou para construir o co-op foram mortas pelos observadores todos os dias. Em outro vídeo, ele menciona que um observador apareceu para ele na forma de uma garotinha, e ele se pergunta se os humanos poderiam fazer uso desse poder. A próxima gravação revela que Rory conseguiu capturar um Watcher e tentou fazer amizade com ele. Mas a criatura ficou furiosa. O último vídeo foi gravado no dia 300 e Rory admitiu a derrota. Ele planejou matar o Watcher e se autodeletar, mas primeiro ele tinha uma mensagem caso alguém encontrasse isso. Ele deixou um barco no rio depois da placa 134, que pode ser encontrada seguindo os pássaros. Rory também pediu ao espectador para ir ao seu escritório na universidade e destruir todas as suas coisas. Mina chora ao ouvir os tiros na gravação. O grupo concorda que eles partirão no barco pela manhã e Ciara toca uma música para comemorar. Ela tenta fazer Daniel dançar com ela, apenas para Daniel ficar deprimido quando ele explica que se perdeu na floresta depois de escapar de seu pai abusivo. Ciara promete a ele que ele pode ficar com ela quando eles finalmente escaparem e eles compartilham um abraço. Na manhã seguinte, o grupo segue as marcas de Mina até encontrarem a placa 134. Lá, eles libertam Darwin e começam a segui-lo pela floresta. Eventualmente, eles encontram um marcador de pedra, e Madeline explica que é onde as fadas foram aprisionadas depois de perderem a guerra contra os humanos. Desde então, elas tentam voltar, mas perderam suas asas e magia. Então, agora não suportam o sol. Enquanto o grupo continua a correr, Mina continua vendo as meninas por perto. Logo, começa a chover e os pássaros voam ao redor delas, anunciando a noite. O grupo consegue ouvir os observadores chegando, então eles se apressam até chegarem ao rio. Todas as mulheres conseguem entrar no barco, mas Daniel ouve a voz de John e congela. Segundos depois, Daniel aparece arrastando John para a praia e Kiara tenta avisá-lo que não é real, mas é tarde demais. O falso John muda de forma e mata Daniel com suas garras. Então, seu corpo fica em branco, enquanto mais observadores o cercam para encarar o trio enquanto eles remam para longe. Madeline diz aos outros para não se preocuparem porque os observadores não podem deixar a floresta. De manhã, as mulheres e Darwin finalmente encontram uma ponte e entram nela, esperando até que um ônibus passe. Felizmente, o motorista as deixa entrar e elas podem relaxar enquanto retornam à cidade. Mais tarde, enquanto Mina toma banho, ela continua se lembrando da morte de sua mãe. Ela estava deitada no meio da estrada e sua irmã continuou chamando por ela enquanto revelava cicatrizes em seu rosto. No dia seguinte, Mina vai à universidade para realizar o último desejo de Rory, fingindo ser sua sobrinha. Ela descobre a planta do Coop, o primeiro rascunho de um artigo de pesquisa sobre os observadores e um gravador com algumas das pesquisas de Rory que seguem um pergaminho ilustrado. Antes da guerra, as fadas viviam pacificamente com os humanos como amigas e às vezes até companheiras. Esses casais deram à luz crianças mestiças que podiam andar sob o sol, e Rory pensou que elas ainda poderiam estar se escondendo na sociedade como humanos. Mina olha para uma enorme obra de arte e encontra algumas fotografias que a deixam em choque. À noite, Mina visita Kiara e mostra a ela as fotos que encontrou, revelando que Madeline tinha sido a esposa de Rory. No entanto, ela morreu em 2001 de câncer de pulmão.
Mina teoriza que Rory tentou usar o observador que ele capturou para trazer sua esposa de volta, então esse observador se tornou a Madeline que eles conheceram. Naquele momento, um carro chega na casa e a verdadeira Tiara aparece, o que significa que a observadora de Madeline estava fingindo ser Tiara para Mina o tempo todo. A verdadeira Ciara entra na casa e o observador rasteja no teto antes de se tornar John, usando sua voz para distrair Kiara e deixá-la inconsciente. Mina tenta fugir, mas o observador a alcança e começa a jogá-la para todos os lados enquanto reclama dos humanos e toma a forma de Daniel. Um espelho quebra quando Mina cai e ela agarra um caco para se defender, mas o observador simplesmente a arrasta para todos os lados enquanto agradece por ajudá-lo a escapar da floresta. Então, o observador vai para fora, enquanto assume a forma de Madeline, explicando que sempre quis deixar a floresta porque os outros observadores zombavam dele por ser capaz de andar sob o sol. Eles o chamavam de Caminhante do Dia e Deformidade. Então, ele foi até Rory esperando que ele o ajudasse a escapar. No entanto, quando Rory tentou atirar nele, o observador o matou primeiro. Em apenas alguns segundos, o observador se transforma em Rory e depois em Mina, agarrando a verdadeira pelo pescoço para matá-la e tomar seu corpo. Mina confessa que Rory tinha um segredo e o observador a deixa para deixá-la falar, aprendendo sobre meio-sangues e como há mais deles escondidos entre os humanos por aí. O observador percebe que, enquanto vivia como Madeline, ele era capaz de sentir emoções humanas graças ao seu sangue misturado, e de repente seu corpo se transforma para revelar asas. Ele voa para pousar no telhado e diz a Mina que espera que ela esteja certa sobre haver mais de sua espécie antes que ele voe para longe. Depois, Mina verifica Ciara, que felizmente está bem. Algum tempo depois, Mina finalmente visita sua irmã e seus filhos para se reconciliar. Ela também compartilha sua experiência na floresta, explicando que às vezes sente como se a Madeline Watcher estivesse escondida na multidão, observando-a. Ela assume diferentes formas, mas a mais comum é a garotinha que Rory viu. Na janela, Darwin observa as ruas e a Watcher o encara de volta.